Abre teu coração, recebe a luz que do alto vem a te envolver. Entra com Jesus em doce comunhão para amenizar teu padecer. A vida é luta, mas tens o sol. Se a noite vai, vem o arrebol. Se o hoje é sombra, amanhã é luz. Não estás sozinho, já tens Jesus. Ergue todo dia a tua prece, reforça em tua alma a confiança. Embora o amargor da luta ingente, mantém sempre acesa a esperança. Enxuga o pranto e vem cantar, vencendo a mágoa, aprende a amar. O tempo passa, tenta esquecer. Faze de tua vida um alvorecer. Faze de tua vida um alvorecer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do Lar de Teresa. Gostaríamos de agradecer aos nossos fiéis seguidores, razão da existência dessa reunião. É muito bom estarmos conectados a vocês. Hoje, dando sequência ao nosso estudo, que é feito com os livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, alternadamente, estudaremos o Livro dos Espíritos, questões 419 a 421, Transmissão Oculta de Pensamento, com as reflexões da nossa irmã de ideal espírita, Lourdes Maria, integrante do Lar de Teresa. Lourdes Maria, sua saudação inicial. Saudação aos internautas. Estamos muito felizes de podermos estar aqui juntos, separados, mas conectados através do elo programado pelo estudo da nossa doutrina. Que possamos, nesse encontro, vibrar bons fluidos. Muito obrigada, Lourdes. Passemos à nossa leitura inicial. A leitura de hoje, ela é do livro Seara dos Médiuns. Ondas. Ondas mentais enxameiam por toda parte. Não é necessário te finas em tarefas especiais nos círculos mediúnicos para transmitires o pensamento de entidades outras. Particularmente, quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentes, pensas, ouves, lês e observa, e em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Medita, assim, na função da palavra que despedes. Cada peça verbal pode ser comparada a certo veículo de existências mentais determinadas. A previsão edificante é lâmpada acesa. A conversa maledicente é prato de lama. O reparo confortador é bálsamo de coragem. A indicação caluniosa é poção corrosiva. A nota de fraternidade é injeção de bom ânimo. O gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade. O registro da compreensão é recurso calmante. A anedota deprimente é coagulante do vício. A frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é drágia de veneno. Cada vez que dizes algo, refletes, a teu modo, alguém ou alguma coisa.
Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara que sintonizas. Emmanuel, do livro Seara dos Médios, capítulo 81, Francisco Cândido Xavier, FEB. Passemos agora à nossa prece. Vamos sintonizar os nossos pensamentos em Jesus, nosso Mestre, e pedir a Ele, pedir aos benfeitores de nossa casa que nos auxiliem no estudo de hoje, inspirando a nossa querida irmã Lourdes Maria. Graças a Deus. A Lourdes, a nossa expositora, vai abordar o tema Transmissão Oculta de Pensamento. Com as nossas melhores vibrações, Lourdes Maria, a palavra é sua. Então, aqui estamos em mais uma oportunidade, reunidos, e hoje estudamos Livro dos Espíritos, segunda parte, questões 419 a 421. São apenas 3 questões muito importantes para todos nós, que somos espíritos, que já sabemos que continuaremos vivos, imortais, e que precisamos, neste pensamento, nessa reflexão, nos lembrarmos que, ao deixarmos o corpo físico, vamos fazer a avaliação de tudo que conseguimos realizar nesta encarnação. Então, aqui estamos nós, espíritos que fomos criados simples, ignorantes, mas que passamos por um processo evolutivo que nos faz aproximar do conhecimento da nossa existência. Então, hoje, nós conseguimos sentir, perceber que somos seres, não é? A percepção do ser, a percepção individual de nós. E também nós somos aqueles espíritos que precisam de uma relação com o outro. E como nós percebemos que Jesus, nosso mestre, nosso guia, ele, quando fala no primeiro mandamento, ele já nos diz da necessidade do outro, não é? Quando ele nos diz, colocando toda a lei numa lei principal, o amor a Deus, ele a complementa, dizendo que nós precisamos, então, pensar no outro e desejar para o outro aquilo que desejamos para nós. Então, fica bastante claro que nós precisamos do outro. E somos seres sociais. Seres sociais numa existência em que temos a nossa percepção material, corpo material, necessidade de relacionamento no mundo material, mas que também somos espíritos e temos esta possibilidade de nos reconhecermos como espíritos, agora encarnados, mas se somos espíritos e que se pertencemos ao mundo espiritual, podemos também ter este relacionamento constante com o mundo espiritual. Vamos, então, aproveitar e fazer hoje uma conversa entre nós, em que nós vamos percebendo todo o ensinamento que os espíritos trazem para nós. Temos, então, que nos lembrar que somos aquele ser, temos a possibilidade, o conhecimento de que somos indivíduos. É a percepção do ser, o ser que se comunica materialmente e que se comunica espiritualmente.
essas duas percepções trazem uma complementação e um entendimento maior para a nossa vida, para o nosso comportamento e para nossos desejos de nos tornarmos aqueles que cada vez mais seremos capazes de entender as leis de Deus. Estamos, então, numa conversa em que nos lembramos de que indivíduos estamos mergulhados no mundo material. Temos a oportunidade de nos relacionarmos primeiro com a família, que vai se expandindo, que vai se ampliando numa família que representa também a família humana, que representa também o humano terráqueo, habitante da Terra, mas também de uma família que é universal, a família que rege todo a nossa possibilidade no mundo. E tudo isso nos deixa mais perceptivo em tudo aquilo que possa nos acontecer. Sabemos e tivemos, durante alguns trabalhos e exposições realizadas pelos nossos companheiros, as informações em relação à nossa possibilidade de expansão da nossa parte espiritual, a expansão da nossa alma. E nesta expansão podemos nos encontrar com outros espíritos durante o sono. Isso tudo já ficou bastante entendido em nós, que viemos estudando a nossa doutrina e procurando compreender cada vez mais e melhor as nossas possibilidades, a nossa essência e entender que o espírito se comunica através do pensamento. A ciência, que se interessa por tudo isso, que se aproxima deste conhecimento, fazendo pesquisas, estudos, trazendo para nós a oportunidade de uma confirmação daquilo que é espiritual, mas que eles gostariam de nos mostrar que é uma matéria. Então, todos nós sabemos que o órgão, sim, que é o nosso cérebro, é aquele órgão que interpreta as vibrações do nosso espírito neste mundo material. Então, precisamos, entendendo tudo isto, pensar, antes de começarmos a verificar as nossas questões de hoje, que são de muita importância para o nosso projeto futuro. Porque o entendimento do que nos ocorre hoje nos ajuda e nos prepara para esse projeto. Estamos, então, assim ligados por um fluido que envolve a todos nós, de uma forma que nos mostra que Deus envolve a todos. Deus, no seu abraço divino, e podemos falar assim, de uma maneira mais delicada, mais poética, ele nos abraça. E esse abraço acontece através de um fluido universal. Atravessa, abraça, contém todos nós, encarnados, desencarnados, mundos visíveis, mundos invisíveis, universo.
em que todos estamos conectados por esse amor. Então, vamos aproveitar o estudo de hoje nas 3 questões que Kardec formula aos espíritos. E percebemos que essas questões, elas estão no nosso interesse, na nossa curiosidade há muito tempo. O homem sempre procurou saber qual o seu proceder, qual a sua essência, como ele pode seguir, com quem segue, de que maneira segue. Então, indo ao Livro dos Espíritos, segunda parte, transmissão de pensamentos. Vamos lembrar que Kardec usa o termo telepatia para falar de transmissão de pensamento, termo que depois vem a ser utilizado, colocando o estudo, o entendimento do que seria a transmissão oculta do pensamento. Oculta para nós encarnados, mas que não é oculta para nós, espíritos. A primeira questão, que é a 419, nessa questão, Kardec vai nos auxiliar com uma pergunta dirigida aos espíritos. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Vamos repetir? Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos. Antes de lermos a resposta dos espíritos, vamos raciocinar juntos. Se nós somos seres que possuem o mesmo conhecimento, naturalmente, podemos nos comunicar. E a ideia de que há uma possibilidade de que essa ideia surja ao mesmo tempo é comum a nós. Podemos nos lembrar, assim, desse período em que estamos aqui passando por uma pandemia que nos deixa separados, muitas vezes isolados, sem a comunicação material, sem estarmos olhando o outro, observando o corpo físico, mas todos nós, nesse período, pensamos no outro. Todos nós, neste período, pensamos na nossa saúde, na oportunidade de fazermos uma reflexão sobre tudo o que nos acontece no momento. E são muitos os espíritos que estão pensando ao mesmo tempo. E esta ideia, ela paira no ar. E pairando no ar, há possibilidades de entendimento, de comunicação. Nos dizem, então, os espíritos na sua resposta. Eles começam nos puxando a orelha, um pouco. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Então, eles repetem aquilo que eles já disseram e que nós já conhecemos. Pois bem, nos dizem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Porque no momento do sono,
nas conexões que se realizam, na comunicação possível, na vibração do pensamento, que pode ser acessado por outro espírito e que traz, muitas vezes, uma informação que é independente de nós. Porque é possível que essas energias, que essas vibrações se conectem. É possível que essas vibrações se interconectem, se interpretem, tomem conhecimento, que tenham a possibilidade de transmitir as nossas preocupações, os nossos desejos, as nossas interrogações e ter o encontro com a outra energia que se interessa pela mesma coisa. Mas, muitas vezes, ao acordar, o espírito encarnado não lembrará do que aconteceu, mas traz a informação. E a impressão que pode ter é de que aquela ideia que surgiu é só sua. Não percebe, ao acordar, que outras ideias, parecidas com as suas, ou aprendidas com as suas, estão ali trazendo uma informação que, mesmo que não seja percebida por nós, aconteceu. Então, nos dizem assim os espíritos. Quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazes uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui sem suspeitar para propagá-la. Essa ideia, então, poderá ser propagada mesmo sem o nosso conhecimento, mesmo sem a nossa proposta, o nosso desejo, mas ela pode ser conhecida e ela pode ser propagada. Kardec ainda nos auxilia nessa questão com um comentário particular. Nos diz ele: assim, muitas vezes o nosso próprio espírito revela a outros espíritos sem que saibamos o que constitui objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então, o que acontece? Podemos, sem pretendermos, sem que saibamos, o que constitui objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então, em vigília, no estado desperto, essas preocupações que podem ser levadas ao mundo espiritual poderão ser conhecidas, conectadas, acessadas, divididas por outros espíritos, enquanto o nosso espírito, livre do corpo físico, durante o sono, recebe todas essas informações. Dessa maneira, uma ideia pode surgir ao mesmo tempo em outros pontos, através de outros espíritos. Temos, assim, um exemplo bastante interessante, que é do conhecimento de todos nós, que é a descoberta do avião. A descoberta do avião, ela vai acontecer num período
não tão longo, não é? Próximo, entre os irmãos americanos, irmãos Wright, e Santos Dumont, nosso brasileiro, que na época estava na França. Então, há uma discussão no mundo. Quem inventou? Quem teve a primeira ideia? Como surgiu? E aí nós temos, assim, os dois, num tempo bastante próximo, né? Em relação ao estudo, às descobertas, como se a ideia tivesse atingido, em pontos diferentes, aqueles dois inventores. E quando nós tentamos saber de como isso aconteceu, vamos ver a história do acontecimento, que traz assim um grande comentário no mundo. Vamos perceber que em outras épocas anteriores essa ideia já acontecia, de que se pudesse colocar um objeto material e pesado no ar. Então, são muitas as provas. Nós estamos num momento de pandemia e quando nós tivemos o início da nossa doença de hoje, todos nós estávamos preocupados. Nós, que estávamos isolados e preocupados. A ciência preocupada com a possibilidade de haver uma cura, um remédio, uma medicação, alguma maneira de nós nos protegermos. Então, essa ideia era muito intensa. Ela esteve no mundo todo. E o que vem a ocorrer? A descoberta de uma vacina, a criação de uma vacina, que atinge muitos pontos ao mesmo tempo, porque todos estavam envolvidos com esse mesmo pensamento. Então, num tempo recorde, né, que as vacinas precisam de muito tempo para serem descobertas e realizadas. Mas aí nós tivemos dois momentos. Nós tivemos o momento de aproximação material, na comunicação material entre os cientistas, aqui despertos e ativos, mas tivemos também a ideia espiritual que desejava contribuir para uma possibilidade de melhora, de amparo nessa época. Vemos, então, que o pensamento irradia. O pensamento somos nós. O pensamento dirige as nossas ações. Então, o cuidado com o nosso pensamento é muito importante. Essas possibilidades existem em nós, de percebermos se este pensamento é bom, se esse pensamento é menos bom, se este pensamento é tumultuado, se ele é positivo, se ele é negativo, se esse pensamento está de acordo com as leis de Deus, se este pensamento vai contribuir para o projeto divino, evolutivo, que nós passamos aqui na nossa encarnação. Kardec, que faz uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, a 132, que diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação? E ali está, o objetivo da encarnação, ou seja, de os espíritos precisarem, através de uma máquina, o corpo, fazer esta vivência na vida material,
para progredir, com o objetivo de se melhorar, de vivenciando em sociedade, junto ao outro, pensando no outro, evoluir e tentar, desta forma, alçar novas possibilidades de entendimento da nossa essência. Mas o que ocorre? Os espíritos também nos dizem que há uma outra função, que é a de auxiliarmos, contribuirmos para este projeto divino. Contribuirmos de que maneira? Pensando no outro. Então, esta conexão com o outro é muito importante. Importante para nós, que nos aperfeiçoamos aqui no mundo material, mas que precisamos sair desta posição egoística e ir ao encontro do outro, porque nós vamos progredir na Terra coletivamente. Vamos, então, à questão seguinte, que é a questão 420. Kardec vai perguntar: os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Vamos pensar um pouquinho nisso. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Então, nós temos essa possibilidade. E se temos essa possibilidade? E se vivemos numa relação social entre nós, mesmo tão forte que é uma necessidade para o nosso crescimento? Então, vamos perceber que é possível. E nos dizem, então, os espíritos: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Disso nós já sabemos, né? Ele se expande. Então, nós temos essa possibilidade de liberdade, não uma liberdade completa, porque o espírito estará ligado ao corpo até o momento em que nós deixamos o nosso corpo físico, porque os nossos órgãos chegaram ao final. O fluido vital terminou. Então, neste momento, ele será completamente liberto, separado deste corpo. Mas, mesmo nesta ligação, nesta dualidade, espíritos ligados a uma matéria. Então, as nossas percepções acontecem de duas maneiras. Desta forma, se nós aqui estamos, vamos poder sim, vamos poder nos comunicar, vamos poder enviar bons fluidos, vamos usar a prece pedindo pelo outro, sabendo que esta irradiação pode chegar a ele através da espiritualidade. Quando nós, no nosso relacionamento, na nossa comunicação material com o outro, dizemos: desejo que você seja feliz. Então, desta maneira, através da palavra, nós estamos representando o nosso pensamento. Mas, às vezes, nós não podemos estar juntos fisicamente, mas a vibração vai ocorrer. Então, o espírito, não estando encerrado, ele vai vibrar por todos os lados, irradiando. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente, com alguma dificuldade. Então, vimos na primeira questão
uma possibilidade de comunicação no espírito encarnado, no momento em que ele vai, durante o sono, ter esta expansão perispiritual. Agora nós estamos, dois encarnados, atentos, produtivos, ativos, e podemos também nos comunicar. E os exemplos, eles são frequentes. Nós percebemos, sim, que existe essa possibilidade. E importante nós observarmos a nossa linguagem, linguagem material, linguagem física, que diz muito da nossa linguagem espiritual. Então, eu, nesse momento de pandemia, separado, penso em alguém, desejo me comunicar, do outro lado, aquele que me é simpático, aquele com quem eu me conecto sempre, está separado, mas está ativo do outro lado. E ele percebe a minha necessidade. O telefone toca, nós atendemos e logo dizemos: que bom que você tocou. Eu estava pensando em você. Do outro lado, o outro responde: foi transmissão de pensamento. Então, quando nós falamos isso, foi transmissão de pensamento, aí está. Transmissão de pensamento oculta. Oculta por quê? Porque ela ainda não tinha sido revelada de uma maneira material. Essa foi uma transmissão que aconteceu, oculta porque não é visível, mas que existe. E esta é uma grande preocupação da ciência nos estudos que fazem em relação a essa possibilidade de transmissão. O desejo de mostrar que materialmente essa possibilidade. Mas essa não é uma possibilidade material, é uma possibilidade energética, é uma possibilidade do espírito. Então, nos dizem os nossos espíritos, os espíritos que nos aconselham, que quando estamos acordados é um pouco mais difícil, mas acontece, ocorre, e nós temos na nossa vivência prova de que tudo isso está ocorrendo. Na questão 421, Kardec pergunta por nós: como se explica que duas pessoas que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo? Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham uma ideia, a mesma ideia ao mesmo tempo? Se nós pensarmos na primeira questão, na segunda questão, essa vem complementar as duas possibilidades. Uma, durante o sono, a outra, acordados. Esta ideia pode acontecer ao mesmo tempo. Muitas vezes nós conversando com o companheiro, dizemos assim: eu estou preocupada em como nós vamos resolver o problema, nosso problema, em relação à nossa família, como tudo poderá ser resolvido. Se separam, passa um tempo, se encontram depois. Ao mesmo tempo, porque aquela preocupação era dos dois, ao mesmo tempo,
eu tenho a minha resolução e comunico. E aí a comunicação virá materialmente, não é? Mas a ideia já esteve funcionando. Então, nós dizemos para o outro, eu consegui, eu pensei numa solução muito boa. A solução é a seguinte, e diz a solução. E o outro diz, mas eu pensei exatamente isto. Pensaram juntos, chegou junto a comunicação, porque a ligação simpática, a possibilidade de trazer de fortalecer aquela união, permite, facilita que possa acontecer esta conexão, essa transmissão que é oculta porque não é vista, é invisível, mas que existe. E nós podemos, dessa forma, entender que o mundo espiritual se conecta com o mundo invisível. A informação, a comunicação entre os seres ocorre de uma maneira material e de uma maneira espiritual. E Kardec, nesta questão, também vai nos trazer uma informação, um comentário pessoal. Diz assim: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais externos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Espíritos simpáticos. E nós podemos, assim, considerar que existe uma linguagem dos espíritos, não é? Que é essa possibilidade de, através do pensamento, se conectar. Através do pensamento, se proteger. Através do pensamento, levar consolação, esperança para o outro. Então, nós funcionamos como uma antena poderosa, uma antena que vai se expandindo de maneira infinita, levada por este fluido, por uma corrente fluídica que se estabelece entre um e outro, e que vai levar à emissão, à comunicação, e também vai receber esta comunicação. Então, é um intercâmbio, é uma possibilidade de união espiritual. Dessa forma, os espíritos se comunicam, encarnados, desencarnados. E aí nascem revelações, não há a possibilidade, a interrupção provocada pela distância. Ideias, resolução de problemas, tudo isso acontecendo sob a possibilidade que nos dá o Senhor. Positivos ou negativos. Essas vibrações guiam nossas emoções, nossos desejos, ações e o nosso progresso individual. Afetam nossa saúde, qualidade de vida, tanto na matéria quanto na vida espiritual. Jesus, quando nos fala da bondade que existe se temos bons olhos, e que se não temos bons olhos, estaremos na penumbra.
ele fala desse olhar espiritual. Esse olhar espiritual que vai nos facilitar o entendimento da nossa existência encarnada. Aqui estamos, então, com esta visão interna nossa, através do nosso pensamento, das nossas reflexões, do nosso julgamento pessoal, mas também nesta visão de mundo espiritual, que nos aproxima do outro. E nós temos tido muito apoio dos espíritos. E quando nós refletimos sobre essas 3 questões, nós percebemos quão importante é entendermos o que nos dizem os espíritos. Até na nossa linguagem normal, material, nós, sem termos muita consciência do que dizemos, estamos mostrando o nosso entendimento. É preciso acessá-lo. É comum dizermos assim de uma pessoa que conhecemos: ele é uma cabeça boa. Mas também dizemos: ele não tem cabeça. É um sem cabeça. É um cabeça oca. Então, tem aquele que bem observa os seus pensamentos. Mas tem o outro que deixa passar, que não se liga interiormente naquilo que vai produzir os nossos atos. Mais importante do que vigiar nossos atos é vigiar nossos pensamentos. E quando nós deixarmos este período, penetrarmos no mundo espiritual, na avaliação do que nós realizamos, estará aí esta avaliação do nosso pensamento que foi modelador da nossa existência, da nossa vida, e que nos prepara para o futuro. Nós temos um comentário bastante comum, principalmente nesse período, que fala da psicosfera da Terra. Está havendo uma emanação coletiva de pensamentos de seus habitantes. Sim, essa emanação sempre existe. Esses pensamentos vibratórios que atingem todo mundo sempre existem. Mas em determinados momentos, eles são maiores ou mais conectados ou mais desejados. A Terra ainda é um planeta de expiação e provas, ainda pouco desenvolvido, com muitos imperfeitos. Nós ainda temos um atraso moral muito grande e habitamos um planeta onde o mal predomina. Qual a nossa função? Aproveitar o nosso conhecimento e vibrar, pensar, produzir movimentos levados pelo nosso pensamento que possam beneficiar o nosso mundo. Então, observamos que neste período muitos grupos têm se reunido para a união pela prece.
a união pela prece, que vai vibrar intensamente no nosso mundo e vai trazer benefício para todos, porque vai irradiar, porque vai lutar contra o nosso atraso, trazendo maior entendimento. E verificamos, então, como essas 3 questões são muito importantes. Parecem simples. As pessoas dirão, nós sabemos disso, que o pensamento se transmite. Nós falamos disso normalmente no nosso cotidiano, mas esquecemos de aproveitar esse conhecimento. Essa base da telepatia repousa sobre a sintonia mental entre pessoas, seres, todos os seres, que vibram numa mesma faixa. Tudo vai depender do grau de afinidade, da sintonia entre nossos pensamentos. E no futuro, uma transmissão direta, se tivermos evoluído, vai facilitar a melhora do nosso globo, da nossa Terra. Porque sendo os pensamentos mais frequentes, essa sintonia maior, os pensamentos menos bons estarão revelados. E a sintonia dos bons, dos favoráveis, daqueles que querem o nosso bem, estarão acolhendo e modificando aqueles que não são tão bons. Então, é trabalho nosso. É trabalho nosso. Pensar e vibrar o bem. Pensamento e vontade, ferramentas com a qual podemos transformar-nos e transformar o nosso redor. Transformar-nos no geral. Desejar o bem coletivo. Ter pensamentos elevados. Quando eles não ocorrerem, procurar modificar. Podemos fazer isso. E aqui, quando estamos reunidos, na nossa comunicação, eu estou realizando uma comunicação que é a comunicação entre seres encarnados, material. A minha palavra traz a comunicação do meu pensamento. Enquanto isto ocorre, todos nós que aqui estamos reunidos, pensando no bem, refletindo sobre a nossa doutrina, enquanto ouvimos o nosso pensamento, o pensamento de todos, está voltado para essa reflexão. Nesse momento, quantos de nós lembramos de momentos que justificam isso, que nos fazem perceber que houve essa transmissão? Então, por isso começamos dizendo, vamos aproveitar esses momentos para vibrar bons fluidos. E podemos encerrar hoje a nossa reflexão, a nossa conversa, com um poema. Um poema de uma poetisa que não é tão conhecida, ela não é espírita, mas a comunicação espiritual chega. E num poema simples, pequeno, nós vamos ver a profundidade dessas palavras que falam de tudo que nós vimos hoje.
e que diz assim. Essa poetisa chama-se Lúcia Azim. Poema Mudança. A água que pões no vinho não podes mais separar. A água que pões no vinho não podes mais separar. A água que pões no vinho não podes mais separar. Mas no último alento podes recomeçar. Vibremos, Luz. Muito obrigada, Lourdes, seu carinho, né, atendendo ao nosso convite uma vez, por essa exposição tão consistente e oportuna. Agradecemos também a todos que estão conosco até agora, né, honrando com sua presença, e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, onde o nosso tema será do Evangelho segundo o Espiritismo, Deixai os mortos enterrarem seus mortos, capítulo 23, itens 7 a 8, Estranha Moral. A nossa expositora será a Terezinha Lumbreras. Passemos agora a nossa prece de encerramento. Vamos unir o nosso pensamento, pensando em Deus, nosso Pai, que é amor. E assim, vamos vibrar esse amor para o nosso planeta, que tanto necessita nesse momento de vibrações de paz, de amor, né? Que entendamos que todos somos irmãos, e que é importante estarmos todos ligados à espiritualidade superior, para assim mantermos os nossos pensamentos nessa faixa. Assim pedimos permissão para terminar mais esse encontro, dando graças a Deus.